Jornal de Patos entrevista Ling B, um artista patense que acaba de lançar o primeiro EP da carreira, chamado Introspectivo. O disco com 7 faixas foi gravado em Belo Horizonte desde o final de 2023 e foi finalizado agora. E o material, posso dizer de antemão, que possui um certo minimalismo por parte do Ling, mas de forma contraditória, já que os acordes que ele usa da bossa nova são complexos e a lírica do disco pode ser um pouco subjetiva, mas traz profundidade ao falar de temas cotidianos e a simplicidade do amor. Ling, de antemão, eu agradeço por aceitar o convite aqui do Jornal de Patos e quero te parabenizar, né? Já tem 14 anos que eu te conheço, mais ou menos, e fico muito feliz de te ver finalmente lançando seu primeiro disco solo. A felicidade é toda minha, cara. Você é um grande responsável por tudo isso que está acontecendo e que já aconteceu, formação musical, conhecer música de um jeito diferente, esse interesse por pesquisar que você tem, eu tinha, só que naquela época, 14 anos atrás, de vertentes diferentes, e acaba que hoje as nossas semelhanças de gostos musicais são muito próximas, assim. O prazer é meu de estar aqui. Quero que você comece falando sobre a escolha do estúdio para você gravar esse EP. Você gravou no Estúdio Cais, em Belo Horizonte. Queria que você falasse um pouquinho do processo de gravação, como foi conhecer o pessoal da cena belo-horizontina e como que foi entrar nesse universo da bossa nova, do MPB e até do folk. Eu tinha começado a pré-produção do álbum em Patos, e a ideia, a princípio, seria uma coisa de home studio, bem mais lo-fi, assim, do que teoricamente ainda é um pouco lo-fi, né? Comecei, mas ainda daquele jeito que você conhece muito bem, conhecendo os caminhos, os plugins, enfim, os recursos, né? E não chegava, assim, eu tinha uma média satisfação e aquilo ali não estava ainda fazendo sentido para mim. Já cheguei aqui com praticamente todas as músicas do disco, com exceção, se não me engano, de 2 que eu fiz já aqui em BH. Cheguei com elas já ajeitadas, assim, bem adiantadas, assim, as ideias já formuladas. Nos primeiros dias aqui em Belo Horizonte, eu fui em um lugar aqui muito especial, que eu gosto muito, chama Café com Letras, eu e minha companheira, e a gente estava escutando lá as músicas que tocam lá, o próprio nome do lugar já dá uma dica, né? São bem interessantes. E eu escutei uma música, falei, não, que música legal, vou dar um Shazam aqui, uma coisa que eu adoro fazer, inclusive, achar uma música aleatória, não preciso nem gostar demais. Por muita coincidência, eu acredito na coincidência, eu fui ver, era uma música da banda Musa, eu falei, não, que legal. E fui pesquisar, porque me interessei muito na música e descobri que era de Belo Horizonte. Não era possível na minha cabeça, naquele momento ali, que fosse de Belo Horizonte, porque era em inglês, as letras e o inglês muito bem pronunciado, uma puta produção, enfim. Errado da minha parte, né, de imaginar que não. E aí conheci eles. E poucos dias depois fui fazer uma reforma num violão e conheci o Heitor Venturini, que é um ser humano especial aqui de BH, que é luthier. Enfim, já fez violão pro Ginga, é um cara super especial, assim. Fui lá e conheci, fiquei conhecendo ele, e nesse momento pedi para ele me dar uma sugestão de algum estúdio, que naquele momento eu só estava pensando em pelo menos um single e tal, e ele foi me indicou 3 opções, e uma das opções era os meninos. Eu falei, não, ó, juntei a fome com a vontade de comer, e falei, bom, vou mandar a mensagem para eles. E aí mandei a mensagem no primeiro dia que eu fui lá, pra gente meio que ter só uma conversa mesmo, assim. Já tudo aconteceu muito legal, assim, foi tudo muito especial do início ao fim. Parecia que eu tava encontrando amigos, assim, não tinha uma relação comercial, sabe? Que era um medo meu, assim, de fazer um produto artístico com um viés meio econômico, assim, meio de dinheiro, sabe? Acho que a única coisa que a gente não falou direito naquele dia foi sobre dinheiro, assim, sobre as referências, sobre o que a gente estava imaginando, assim, e tal, e eles gostaram, foi muito especial para mim, porque você sabe que quando a gente cria alguma coisa, assim, ainda mais música, né, que tem um vasto campo de possibilidades, é muito importante para a gente quando alguém gosta do nosso trabalho, ainda mais alguém que a gente reconhece, né. E, assim, a estrutura do estúdio muito legal, tudo que eu um dia imaginava, um dia querer, eu vi lá, então, assim,
Foi tudo muito encaixado, assim, tudo aconteceu sem forçação. Nossos horários eram horários à tarde, então eu chegava lá, a gente fazia um café, sentava no jardim que tem lá, começava a conversar para que caminho que a gente ia. Inclusive teve música que a gente começou a gravar lá e eu preferi que não, porque saiu outra. E aí tinha duas músicas que eu já tinha feito em casa, que é Sal e TT, que é instrumental, que eu tinha começado a fazer em casa. Eu falei, não, eu quero que seja do jeito que é que eu gravei lá em casa, só quero que a gente dá uma refinada em uns agudos, nos graves, e é isso, a música tá pronta. E de tudo também eu gravei foi em casa. A não ser de tudo e TT, todas as outras, do início ao fim, foram lá no estúdio. A gravação, né? A produção, não. A produção foi em casa, barra lá. Alguns instrumentos eles tocaram. Felipe D'Angelo tocou piano, tocou baixo também. Bernardo tocou baixo, percussões, todo mundo tocou percussão, todo mundo fez vocalizações, enfim. Foi um álbum solo, mas não, assim, para mim. Na verdade, até se eu tivesse feito sozinho aqui em casa, gravando e mixando e masterizando, não seria sozinho. São 7 faixas, são 2 instrumentais. Vamos começar falando faixa a faixa, vamos falar da primeira. Eu não sei nem como pronuncia o nome da faixa. Como que fala o nome dessa primeira faixa sua? Essa faixa tem um nome francês, são duas palavras juntas, né? Que é doce e amer, que é amargo. Então a tradução é agridoce. O que eu sinto, assim, é que a música tem um pouco dessa vibração agridoce, assim, uma melancolia feliz, parece, assim, uma solitude acompanhada, a figura que a gente criou para elas na produção era de que o piano foi alguém que chegou na sala, escutando o violão, sentou lá e fez qualquer coisa despretensiosa. Então ela tem essa dualidade do doce e do amargo, assim, duas coisas que parecem conflitar, mas que conectam depois, assim. As dissonâncias dela dão essa ideia, né? Ela tem uma pegada jazzística, né? Que deriva da bossa nova, que a influência é o jazz e o samba. E ela tem essa quebrada, né? Horas ela tá feliz, depois por vezes ela tá mais triste. Muito legal. Canta pra dizer o quê? Vamos falar de Sal. Sal é a primeira faixa que você começa cantando, né? Você já começa com um bora. É. O que você quis dizer em Sal? E o que você achou da produção dela? Que já entra percussão, já entra o contrabaixo, um baixo bem marcante. O que você quis dizer com essa música? Essa eu acho que o processo de produção dela foi o mais engraçado de tudo. Porque eu tava naquele processo de estudar timbres ali, na produção do disco e tal. Eu comecei a pré-produção no Live, depois a gente foi pro Pro Tools, né? Mas a parte do Ableton foi aqui. Eu, assim, né? Sou quase uma negação no Ableton, mas eu sou tinhoso, gosto de fuçar. E aí lá tem uns presetzinhos de batuque, né? E eu já tava querendo, eu sentia que esse disco, eu queria que tivesse alguma coisa mais dançante, queria que tivesse alguma coisa meio etíope nele, não sabia como é que eu ia fazer isso, assim. Nessa época eu tava escutando muito jazz etíope. Então eu fui e achei um timbre lá que era o ritmo da música, né? O mãe dela lá, que é os atabaques e tal, o agogozinho. E eu falei, nossa, essa coisa aqui é gostosa demais. E eu tava mexendo em outra música, eu fui e isolei os outros canais, assim, e coloquei no fone e falei, não, isso é bom. Fui abrir um microfone e comecei a brincar com os acordes. Eu falei, opa, eu acho que aqui tem alguma coisa que eu tava querendo, assim, eu tava querendo uma alegria. Eu não queria um disco muito linear, assim, tanto é que a primeira música é aquela coisinha, e aí tem o Bora, que é para dar esse corte, assim, esse recorte no clima, no astral do disco. Ela nasceu aí,
foi muito rápido, assim, a produção dela e a criação dela também. Comecei ela muito rápido e a letra, ela puxou uma letra, assim, que eu adoro. Tem algumas partes dela que sempre me pego pensando, assim, alguns conjuntinhos de palavras, sabe? Um sol, um céu, um sal. Era o que eu queria, sabe? É muito bom quando isso acontece, né? Quando você acerta no alvo, assim. Então ela foi bem assim. E aí depois, quando a gente já parte para estúdio com ela, nós acrescentamos a guitarra, que para mim é muito importante, lá no mais pro fim dela, palmas e só, eu acho. Posso estar enganado, mas eu acho que nessa música foi somente isso. Eu tinha feito um baixo nela, assim, de ideia, de mid mesmo, no tecladinho, assim. Aí acho que foi o Bernardo que. Eu tô falando, acho assim, e tô me confundindo talvez, porque tem tanto tempo que está pronto e que eu tô lutando com as partes legais do disco, jurídicas, que eu não tá muito fresco assim na minha cabeça mais, porque o disco é nosso, assim, não é meu, não. Enfim, o Sal foi assim, foi muito fácil de resolver, cheguei com ela lá, eles estavam bem decididos que ela já estava pronta, assim, também, junto comigo, então foi tranquilo. É de manhã, vejo o sol nascer, nasce em mim. Eu preciso te falar que a terceira faixa, De Manhã, já é a minha favorita e que ela tem um significado especial porque eu ouvi seu EP pela primeira vez de manhã. Então, meio que senti o que você queria dizer na pele, né, no momento. Conta pra mim o processo de composição, como que surgiu essa música? Essa eu não conhecia. Essa música, eu comecei ela, sei lá, talvez em 22 e terminei em 23, já em BH. Essa música é um violão que eu tinha feito, eu nunca estava conseguindo encaixar alguma coisa, porque na minha cabeça, assim, ele veio muito diferente do que eu estava fazendo. Falo a rítmica mesmo do violão. Aí tava difícil, assim, de encaixar uma letra. E aí, um dia de manhã, reflexivo, assim, eu tava morando em outro apartamento aqui, que tinha uma luz do sol muito bonita na parte da manhã. Aí eu tava lá insistindo, assim, triste porque não saía e eu achava aquela melodia tão valiosa para isso. E aí ela acabou saindo, assim, vendo o sol nascer e ela nascendo em mim. Então, foi por aí. E essa música foi também muito fácil, assim, é um piano que eu fiquei em dúvida, assim, porque senti que talvez tinha algumas repetições nele pro disco, mas também eu não queria abrir mão, porque eu acho que ele dá um afeto, assim, na música, e aí depois tem uma guitarra também, que eu gravei com a guitarra que meu pai me deu, que é uma guitarra que eu vi desde que eu sou, sei lá, nada nesse mundo, eu vejo essa guitarra e sou apaixonado com ela, e ela participou, felizmente, do disco, e ainda bem que demorou, porque ela demorou a chegar aqui em BH também, então deu tudo certo. E coincidentemente agradeço por me falar qual que é a música que você mais gostou. Adoro receber esses feedbacks, o que as pessoas sentem com isso. E eu tenho recebido mais atenção nessa música mesmo, assim, das pessoas. Parece que o pessoal tem gostado mais dela, assim. A gente fala agora de uma faixa que é TT, que é outro instrumental, né? O segundo instrumental do disco. E você já revelou que tem essa sonoridade de jazz etíope, né? Fala mais sobre TT, sobre essa repetição dela, essa coisa densa. Na verdade, eu queria ser músico de jazz, né? Mas infelizmente eu não tenho esses skills para isso. E nesse dia eu tava meio que brincando com Sal, só que fazendo diferente. Elas são bem parecidas, assim, musicalmente. Inclusive tem uma segunda versão de Sal que eu faço quando eu tô tocando só voz e violão, assim, que eu quero fazer um violão mais baixinho, mais ponta de dedo, assim, aí eu faço meio que juntando as duas. E aí eu fiz uma variação nela que eu falei, nossa, isso tá me lembrando alguma coisa, assim, eu achei interessante os caminhos, e achei mais, assim, talvez do que eu tinha feito até aquele momento, assim, era o que eu sentia mais jazz, assim, mas pessoalmente mesmo, não sei, musicalmente eu não sei se o que eu tô falando tem muito sentido, mas... E aí eu falei, não, tá parecendo muito, e aí eu comecei a sofejar o que eu imaginava de baixo para ela, todas essas pré-produções, assim, eu fazia gravando, eu tenho vários e vários takes, assim, já até pensei talvez um dia soltar o descarte, entre aspas, assim, em um compactozinho
no Spotify, assim, nas plataformas. E aí eu percebi que o meu solfejo me lembrou do que eu tinha sentido lá no início, que era o jazz executivo, porque que a maioria das gravações são ao vivo, então você consegue escutar os músicos solfejando, você consegue escutar a molinha do pedal do bumbo, é uma coisa muito orgânica, assim, então ela saiu muito orgânica. E aí eu comecei, eu falei, não, beleza, então essa eu não vou cantar não, porque eu acho que não preciso de cantar, e vou colocar elementos que ela pedia, assim. Eu queria muito, muito, muito que ela tivesse um baixo acústico, né, uma coisa bem jazzona, assim. Aí já encontrei um MIDI, eu falei, vai ser MIDI mesmo, tô em 2023 e essa é a solução. Aliás, essa já era em 2024. Falei, essa é a solução para ter esse timbre, e o baixo que tá nela é de MIDI, eu apertando o botãozinho lá, e editando, e picotando, assim. Claro que eu queria ter feito com a nata, né? Mas quando você não tem a nata, fica gostoso também do outro jeito. Aí fui brincando nela e ela suou muito, assim. Essa época eu tava escutando muito, muito em repetição, assim. Uma música que acho que até hoje eu escuto muito em repetição, que chama Tezeta, do Mulata Astaque. Aí eu fui e falei, não, acho que foi de Tezeta que isso aqui saiu. Aí eu fui e coloquei TT em homenagem ao Mulata Astaque. Então vai. Então vem. E falando dessa construção, na faixa Capaz, eu consigo ver um pouco de tudo que você fez ao longo dos anos que eu te conheço, né? A gente tinha uma banda juntos em 2011, que você era baterista, mas a partir de 2012 eu te acompanhei compondo as primeiras músicas no violão e voz, você gravando em casa, e você passou ali por indie rock, né? Por rock alternativo, por surf music, né? Com Jack Johnson, coisas do tipo. E nessa música Capaz, eu acho que para mim é o ponto alto do disco, eu consigo ver nítida algumas influências que você tinha durante todos esses anos, ao longo dessa última década. E o legal dela é que ela tem várias variações, né? Tem um refrão, que é diferente. No final você tem uma saída que é o vai, vai, vem, vem. Ah, e lembrando que ela tá registrada aí em alguns vídeos no YouTube, né? Você tocou com o Vina, que é um parceiro seu de composição também. Eu adorei a sua percepção e eu concordo plenamente. Você falou Jack Johnson, eu falei, não, realmente, claro que não com as mesmas letras, né? Mas aquele vai, vai lá tem um pouquinho da linguagem, assim, é verdade. E ela, se não me engano, mas eu tenho uma certa convicção, assim, que ela é a música mais antiga do disco. Ela foi uma das primeiras com esse recorte de linguagem, com essas pesquisas que eu fiz nos últimos tempos. Acho que ela ela é a mais antiga, assim. Foi a primeira que eu fiz. Ela vem muito do que eu estava estudando na época, já é, assim, cara, essa música deve ser de, sei lá, 2020, assim, época de pandemia, se não me engano. Acho que por isso, assim, tava tudo meio que aglutinado, assim, esse mix de referência. Apesar que agora eu já tô com um disco pronto, próximo já tô doido para começar a produzir, esse eu acho que eu vou fazer realmente sozinho, assim. Não que eu acho que eu tenho preparo, mas eu acho que vale a pena ter essa segunda opção. Tô doido pra fazer um disco indie. Você vai vir aqui pra casa, a gente. Indie não, desculpa, folk. Você vai vir pra cá, acho que nós tínhamos que fazer alguma coisa aí. Eu morro de saudade disso. O Rubens também falou que eu tinha que voltar a fazer repetir aquelas músicas minhas do SoundCloud lá de 10 anos atrás, que eu amo pra caramba. Eu já tava escutando Blink, então eu adoro isso. Eu quero que tenha Blink, Slipknot, o Clan, sei lá, Ice Cub, tudo na mesma música, assim, esse é o meu sonho. Joe Coltrane, aí vai. João A música Gilberto. permite essas misturas, né? Muita riqueza. Foi bom, foi mais. Ao contrário de Capaz, eu acho que de tudo já remete a uma fase nova sua. Essa música é uma das mais recentes que você fez para esse disco? Na verdade, não. Na verdade, de tudo, ela veio pouco depois de Capaz, assim, foi muito próximo. Foi dias depois daquele show que tem no YouTube meu com o Vina. Foi em plena pandemia, eu tava com Covid, inclusive, o dia que eu fiz aquela música. Eu tava em casa, e aí eu já tinha também a mesma história, assim, já tinha os acordes e tal. Precisava de letra. Eu lembro perfeitamente, assim, sentado à janela, com o computador, a janela lá do apartamento que eu morava era enorme, assim. Então eu sentava na cadeira e da rua via esse meu joelho, assim, já, de tão grande que a janela era. Eu lembro direitinho, eu olhando pra janela
e fiz de tudo. Foi nessa época. Fiz de tudo, literalmente. Foi como é. Qualquer coisa solta no ar. E para encerrar, a gente pode falar de Tino, né, que é uma música que a gente tem a felicidade de ver como que foi o processo de gravação do disco, pelo menos um pouquinho, né? O Júnior Silva, conhecido como Jandaia aqui em Patos de Minas, registrou os momentos de você no estúdio Cais, desde que vocês acordam, você sai pra rua e vai lá pro estúdio. E essa música, pra mim, ela é como se fosse a somatória do disco. É como se fosse a conclusão mesmo, como se tudo tivesse uma unidade, né? Fala pra gente sobre Tino. É meio complicado falar, mas é uma música que realmente me tocou mais, assim, acho que por isso que você falou da somatória, assim, não sei se ela, acho que não tem melhor, né, mas ela me toca diferente, assim, pela essa crescente dela, assim, no final ficou uma coisa meio romance, assim, meio novela e tal. Foi engraçado, a gente começou a produção assim, não, legal essa música e tal, e ela cresceu muito lá na mão deles, assim, a gente sentava assim, eu tinha feito um piano, mas pouco convincente para mim. Aí o Felipe, não, vamos acreditar nessa ideia, vamos tocar esse piano e tal. Aí o Felipe fez um piano que, sim, a gente tentou fazer outros depois, mas o piano que tá lá é o primeiro do primeiro. Depois a gente foi fazer ele no piano acústico, e eu falei, não quero. Foi de MIDI mesmo, assim, tô revelando todos os segredos desse. Mas foi um monte de coisa que a gente testou e fez vários, e eu acho que o primeiro foi o que marcou. Então ela faz muito sentido ela ser a última, embora não seja a última a ser gravada. E é justamente isso que você falou, ela foi uma somatória de tudo, assim. Para mim era que tinha que fechar o disco, assim. Eu sou muito satisfeito com a sequência das músicas no disco, assim. Acho que tem o que eu queria falar sobre introspecção, né, sobre uma coisa começar muito sozinha, assim, e no final terminar muito acompanhado, é um entra e sai, assim, sabe, é tipo receber gente em casa, assim, é um recorte muito do que eu gosto na vida, receber pessoas em casa, umas são mais barulhentas, outras são mais tímidas, umas ficam mais ali no cantinho, umas participam, outras são mais isoladas. Então foi meio que isso, assim. Eu fico até com medo, assim, se o próximo disco vai representar tanta coisa em mim igual esse representa, porque do nome, a capa, que foi outro desafio, hoje eu olho e falo assim, não, era isso mesmo. Claro que coisa para mudar sempre vai existir, né? Nunca vai ter nada pronto, mas o que a gente tem aí foi um trabalho enorme, muito esforço, muita felicidade, muita angústia, muita introspecção. Queria que você falasse sobre o processo de lançar um disco no estilo musical que não é tão apreciado como uma bossa, MPB, e também pelo fato de você ser patense, por mais que você não esteja em Patos de Minas, você trabalha em Belo Horizonte, mas para muitos clientes patenses, sobre fazer cultura em tempos difíceis para o artista, o que isso representa para você, né? Você colocar no mundo os seus anseios, as suas angústias, você se revelar introspectivo, né? Tanto no título como pessoalmente, apesar de eu achar isso contraditório por todos os fatos que você disse, porque muita gente participou, né? O disco está muito mais sobre coletividade, né, do que introspecção, mas fala sobre a importância, cara, de você soltar um disco em tempos difíceis para a cultura. Boa pergunta. Se alguém que estiver assistindo a gente tem interesse em lançar alguma coisa, em produzir, eu vou falar uma coisa que eu queria ter ouvido, que era talvez uma das primeiras coisas que eu queria ter descoberto, assim, nesse processo todo, que é lançar um disco, lançar um livro, eu acredito, pintar um quadro, qualquer objeto artístico, assim. O primeiro objetivo tem que ser faça para você. Porque, assim, é muito trabalhoso, é tudo muito caro, porque no final tem que ser o microfone que a gente está falando é mais que um salário mínimo. É tudo muito trabalhoso, então é coisa que você vai demorar 1 ano, 2 anos para conquistar, fazer cofrinho, juntar moeda, juntar recurso financeiro, que é uma coisa que nem rima tanto com arte, assim, né? Embora tenha, de certo modo, tem que ser um negócio, porque muita gente vai viver disso e vive disso. É custoso financeiramente, é custoso emocionalmente, é custoso de várias maneiras, mas o prazer é muito grande, assim, para quem gosta mesmo.
vale a pena, assim, é um investimento, eu olho para trás, assim, com todo respeito ao valor do disco, mas tudo que veio junto com ele, não é maior, mas é tão grande quanto, assim, sabe, conhecer as pessoas que eu conheci, dividir os momentos com as pessoas que eu dividi, conhecer caminhos diferentes, os aprendizados que eu tive no processo, tanto pessoalmente, introspectivamente, quanto coletivamente, conversar com pessoas de um cotidiano diferente do meu naquele momento, que tinha acabado de chegar na cidade grande, não sabia nada de nada. Eu fico pensando o que isso significa de fato, assim, fazer um disco, ainda mais metendo cara, assim, né, fugindo de uma zona de conforto completa, investindo mesmo, reserva financeira, investindo tempo, investindo amor, sabe? E aí no meio do processo rola comentários assim que você fala, não, é muito fácil você construir uma obra e não ter um reconhecimento que ela merece ter, porque só quem tá criando sabe o tanto que é difícil, assim. Tanto que é angustiante ir para fazer uma coisa ou parar um tempo para fazer alguma coisa e não sair. Você sabe como é que é, né? Hoje eu paro, assim, e fico com um puta de um orgulho, assim, coisa de arte, né? Isso, eu acho, de qualquer movimento artístico. Seja lá qual for, não precisa ser o melhor, que eu acho que também não existe, isso é uma bobeira danada. Eu acho que isso é muito de arte, assim, de tirar, sabe? É uma parte terapêutica da arte, assim, é desabafar, é deixar um filho no mundo, assim. E, cara, nossa, esses dias agora, depois que rolou um lançamento, depois que ficou pronto, é lindo, né? Nossa, saiu e tá tudo certinho, tá tudo bonito e tal. Mas eu não sabia o quanto eu gostaria de escutar o que as pessoas sentiram com um trabalho, assim. E às vezes, pessoas que eu nem tenho tanta afinidade assim, mas que vêm comentar do disco e tal, é muito doido o quanto a gente se expõe e o quanto as pessoas começam a entender um pouco mais da gente. É uma coisa de quase beira um amor, sabe? Você fala, caramba, às vezes eu tô triste, assim, alguma coisa não deu certo e tal. Aí eu lembro de alguém falar de uma coisa e falei, caralho, eu acho que é importante se conhecer, mas se reconhecer também é muito importante, tipo assim, quando alguém te dá uma visão sobre alguma coisa que saiu de você, você se reconhece, você se conhece pela visão do outro, e às vezes não tem absolutamente nada a ver com aquilo, com a ideia, o conceito disso, mas assim, no fim você percebe o quão errado você estava e que tem completamente a ver esse cosmo que o disco traz, assim, esse monte de energia, de coisa, de faz isso e faz aquilo, aí você melhora nas coisas, você fica uma pessoa mais atenta, não só de ouvido, mas de percepções, assim, não, é que eu puder fazer para o mundo, para que pessoas lancem mais coisas e curtam mais as suas aspirações artísticas ou qualquer coisa que seja, assim, eu acho que tem que fazer porque é muito legal, é uma porta que abre e que eu, não, tô doido para fazer mais um agora. Maravilha! Introspectivo, do Ling B, artista patense, disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer e tudo mais. E pelo que eu te conheço, logo logo deve sair uma versão física aí no disco de vinil, quem sabe? Vai sair. A produção tem que ser em uma escala maior, mas em breve, eu já vou lançar uma pré-venda. Vai ser uma pré-venda muito fora do normal, assim. Eu não vou conseguir dar um valor inicial, porque quanto mais pessoas forem comprar, eu vou conseguir baixar o valor. Vai ser um projeto que eu não vou colocar lucro zero para mim, não, a intenção não é essa, eu quero só que cada pessoa que tem interesse em ter o disco que tenha, mas vai acontecer. Eu já estou orçando. Eu estava entre duas empresas e uma eu não tive resposta ainda nessa segunda vez que eu estou procurando. Eu já tinha olhado isso antes. Não sei se eles pararam as atividades, porque é uma coisa muito difícil, né? Muito raro, vinil. Geralmente está na mão de poucos. Então vai ser assim, vão ser pouquíssimas cópias, praticamente uma para cada um que quiser, e eu vou mandar fazer duas, uma para eu ouvir e uma para eu guardar, assim, vai ser uma coisa bem de guerrilha, assim, porque é o que eu consigo por agora. Quem sabe um dia a gente não faz uma tiragem maior, mas por enquanto vai sair, é um sonho, não tem que sair do papel e vai rolar essa pré-venda. E logo eu já solto e já faço uma listinha, quem quiser põe o nome, eu dou o valor, quem quiser continuar, bora que bora, e quem não quiser, eu agradeço o interesse de qualquer maneira. Ling, agradeço profundamente a sua participação aqui no Jornal de Patos. Eu, Caio Machado, como seu amigo e como propagador da cultura, fico extremamente satisfeito de poder falar com você sobre todo esse processo de produção do Introspectivo. Espero que nossos leitores, quem está assistindo, possa ouvir o disco e sentir o que a gente sentiu, o que você sentiu fazendo, agora tendo esses feedbacks das pessoas
E é isso, eu agradeço muito pela sua participação aqui no Jornal de Patos. Eu que te agradeço, querido. Para mim é sempre um prazer participar de todos os projetos da sua vida, seja musicais, seja jornalísticos. Para mim é sempre um grande prazer. Eu sempre acreditei nas suas ideias, na sua visão de mundo. Aprendi muito com elas também. Isso aqui para mim hoje é um presente. Até vestir uma roupinha para estar participando melhor aqui e tal. Em um lugar mais bonitinho. Porque você merece tudo, viu, querido? Eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui. Introspectivo, Link B em todas as plataformas de streaming, pessoal. Vão lá ouvir. Boa. Valeu. Aê.